Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, você que tem nos acompanhado nas nossas reuniões aqui de quarta-feira, nesse espaço de espiritualidade, nesse momento que a gente tem para meditar a partir da palavra de Deus e nos abrirmos para que o Espírito Santo possa agir dentro do nosso coração, de acordo com a vontade dele. Eu quero te convidar a meditar hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. A gente tem trabalhado dentro da IBQ uma ideia, uma percepção acerca da nossa espiritualidade cristã. E a gente tem entendido cada dia mais que essa espiritualidade ela é integral na nossa vida. Talvez se você já tenha ouvido algum tipo de ideia, algum tipo de percepção religiosa que fica tentando separar o sagrado do profano, as coisas do mundo e as coisas de Deus, as coisas da igreja e as coisas que são completamente arreligiosas, completamente distantes de Deus. Gente que escuta só música que fala de Deus e todas as outras músicas são músicas completamente mundanas. Gente que lê somente coisas de Deus, livros cristãos, e todo outro tipo de literatura são literaturas mundanas. A gente aqui na IBQ tem percebido e tem aprendido, especialmente a partir da palavra de Deus, que o Evangelho de Cristo Jesus, ele proporciona para a gente uma espiritualidade que é integral. Não existe simplesmente as coisas que são de Deus no sentido religioso, do tipo que quando a gente vai para a igreja, quando a gente canta, quando a gente louva o Senhor, a gente na verdade está ali fazendo as coisas que são sagradas. E quando a gente sai do templo, quando a gente sai da igreja, a gente vai para o mundo. E aquilo que a gente faz fora das quatro paredes são coisas distantes do Senhor. Não, a gente compreende que tudo é de Deus. Todas as coisas são de Deus. E a espiritualidade cristã, ela se dá não na igreja, mas na vida. Na vida completa, na vida integral, em tudo o que envolve a vida. Por isso, a gente tem percebido e caminhado dentro de um tipo de caminho que nos faz perceber Deus em tudo. A gente não quer perceber Deus somente quando a gente canta dentro da igreja. É claro que essa dimensão religiosa, essa dimensão litúrgica, esse ambiente de culto, ainda mais em tempos de pandemia, tem se mostrado para nós cada dia mais importante, cada dia mais essencial. Eu tenho certeza que você, bem como eu, bem como a minha família, nós temos sentido muita saudade dos nossos ajuntamentos, dos nossos encontros dentro do corpo de Cristo que se localiza numa estrutura física que a gente pode chamar igreja. Existe espiritualidade ali. Existe intensidade, a presença de Deus está ali quando a gente se junta para adorar, quando a gente se junta para cultuar, quando a gente se junta para louvar ao Senhor, quando a gente se encontra, quando a gente toma cafezinho no final do culto juntos, quando a gente vive aquela dinâmica e aquela realidade comunitária, Deus está ali, há espiritualidade ali, há espiritualidade cristã ali, mas não somente ali. E é sobre isso que eu queria falar com você e te levar a meditar nessa noite. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, a gente podia dizer que quando a gente se reúne com os amigos, a gente se reúne para a glória de Deus. E há espiritualidade nas amizades. A espiritualidade na mesa, quando a gente senta para comer com o nosso próximo, quando a gente senta para comer com gente querida, quando a gente está numa reunião familiar. A espiritualidade cristã na comemoração que você faz com a sua namorada ou com o seu namorado no Dia dos Namorados. A espiritualidade cristã no dia que você se reúne para cantar um parabéns junto da sua família e tem aquele bolinho gostoso e talvez aqueles salgadinhos. Há espiritualidade nisso. Há espiritualidade também quando a gente desfruta da arte, desfruta da cultura, desfruta das manifestações do belo no nosso mundo.
Quando você escuta uma boa música, há espiritualidade ali. Deus se manifesta e Deus é glorificado a partir de uma música bem composta, de uma letra bem composta, bem feita, de um poema lindo e maravilhoso que com aquela melodia vai tocar o teu e o meu coração. Deus está ali também. E a música não necessariamente precisa falar sobre Jesus, sobre Deus. Ela precisa falar sobre a nossa vida. E quando ela toca a vida e aquela nossa experiência de escutar aquela música toca o nosso coração e a nossa alma, Deus está nisso também. Deus está nesse apreço que a gente tem pelo belo. Deus está relacionado e envolvido com todas as áreas da nossa vida. Deus está envolvido na hora que eu leio o texto bíblico, mas na hora que eu leio também um poema. Deus está envolvido na hora que eu canto uma música que glorifica Ele e fala sobre Ele na igreja, mas Ele está envolvido também numa bela de uma música que toca a realidade da vida, porque Deus, foi Ele quem criou a vida, foi Ele quem criou eu e você, foi Ele quem criou tudo. E Ele está envolvido em tudo. E a nossa espiritualidade, ela não se restringe a uma área, mas ela se restringe à vida como um todo. É por isso que quando nós vivenciamos a vida, nós vivemos a vida, nós encaramos a vida, Deus tem algo a nos dizer e a nos ensinar nessa caminhada da vida. A espiritualidade, ela toca inclusive as questões do nosso mundo, as questões concretas e reais do nosso mundo. Por isso, quando a gente fala sobre opressão, quando a gente fala sobre desigualdade social, quando a gente fala sobre racismo, quando a gente fala sobre machismo, quando a gente fala sobre intolerância, quando a gente fala sobre violência, quando a gente fala sobre saúde pública, quando a gente fala sobre a sociedade, a nossa espiritualidade cristã dá conta também para falarmos sobre isso, porque a espiritualidade cristã ela é necessariamente integral. A espiritualidade cristã ela não se limita ao religioso, ao litúrgico, aos aspectos relacionados à igreja local exclusivamente. Ela precisa dar conta do bairro, ela precisa dar conta da cidade, ela precisa dar conta do estado, ela precisa dar conta de um país, ela precisa dar conta de todos os dilemas sociais que a gente vive. E é por isso que aqui na IBQ a gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva. Um tipo de espiritualidade que abrange toda a área da nossa vida. A espiritualidade cristã, ela pulsa dentro desse ambiente de luta por justiça no nosso mundo. Então, quando a gente pensa na justiça necessária para vivermos bem no nosso mundo, a justiça necessária não só para mim, mas para o outro, para o próximo, e especialmente para o injustiçado, isso acontece dentro de um fundamento completamente espiritual. É Deus que nos incentiva a isso, é Deus que nos leva a isso, a pensar com as lentes dele tudo o que acontece na vida. E é claro que a nossa interioridade, a nossa alma, o nosso ser, ele precisa estar envolto nessa espiritualidade cristã. Essa espiritualidade cristã que gera sentido para minha alma, que gera sentido para minha caminhada, que gera sentido para minha vivência, que gera sentido para as minhas crises, que gera sentido nas minhas dúvidas, que gera sentido no meu sofrimento, que gera sentido no meu luto, que gera sentido na minha alegria. Sim, sim. Com certeza a espiritualidade cristã, ela é um tipo de espiritualidade que também é frutífera na hora da festa, na hora do sorriso, na hora da comemoração, na hora da alegria. A espiritualidade cristã, ela dá resposta para tudo. A espiritualidade cristã está em tudo. A espiritualidade cristã me ajuda a pensar tudo.
A espiritualidade cristã, ela acontece e se desenvolve, como eu tenho dito, na caminhada da vida humana, da existência. Eu quero te desafiar nessa noite, nessa última meditação que eu vou partilhar com vocês aqui neste semestre. Eu quero te desafiar a pensar ou talvez repensar a sua espiritualidade. Será que ela se concentra em apenas um elemento da sua vida? Eu penso que Jesus ele não veio simplesmente atuar e agir e nos ajudar a pensar uma área da vida. Ele veio nos ajudar a pensar toda a vida, a vivenciar toda a vida. A espiritualidade cristã, o espírito de vida de Deus que sopra em nós, o fôlego de vida e que faz de nós imagem e semelhança de Deus, ele não está limitado ao templo da igreja. Está também lá, na realidade da igreja local, mas está em tudo, em todos os momentos, em todos os segundos, inclusive aqui, na alegria que eu tenho de poder aqui brincar com o meu cachorrinho. Existe espiritualidade aqui na minha casa, no meu lar, no dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas sutis, nas coisas que às vezes podem passar despercebido, como o cheiro talvez de uma hortelã. Existe espiritualidade cristã em tudo que está acontecendo ao nosso redor, em tudo que está acontecendo no nosso interior e não somente em uma área da nossa vida. Será que você tem tido olhos para perceber? Será que você tem vivenciado e experimentado essa espiritualidade? Esse é o convite para mim e para você nessa noite. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Tudo fazeis para a glória de Deus. Que você possa glorificar a Deus, não somente com a escala que você está envolvido lá no culto, mas com todo o seu ser, em toda a sua vida, em todos os instantes, em todos os momentos. Eu quero convidar você a orar comigo. Pai de amor, obrigado por esse tempo precioso, obrigado por essa meditação, por essa reflexão, que o Senhor nos inspire a viver uma vida que glorifique o seu nome, fazendo tudo o que nós viermos a fazer, que em tudo, em todo tempo, em toda circunstância, o Senhor possa soprar sobre nós e que a gente possa desfrutar de uma espiritualidade cristã que abrace todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo que existe na vida e que assim possamos viver e enaltecer e glorificar com a vida o teu santo nome. Nós oramos gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.